dia, boa tarde, boa noite aos meus queridos ouvintes do nosso podcast O Novo Jurídico. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa Fazolo e além de apresentar esse programa, que é uma fonte de insights, eu também faço parte da Arbitrages, que é uma câmara de arbitragem 100% digital, acessível e com a missão de aumentar o acesso à justiça a todos os brasileiros. Caso você queira saber mais sobre todo esse trabalho, visite o nosso site. E também aquele lembrete super importante. Não deixe de se inscrever no nosso podcast, avaliar, deixar seus comentários, sugestões, compartilhar nosso material com quem você acredita que vai gostar de todas essas informações que a gente compartilha aqui. Mas, sem muitas delongas, vamos ao que interessa, que é a nossa convidada, né? Ela é carioca, mas vive em São Paulo. Se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui MBA executivo em Gestão e Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, currículo potente, hein, pessoal? Tem conhecimento nas áreas de propriedade intelectual, future law, lei de dados no mercado financeiro, liderança de equipes e métodos online de resolução de conflitos. Já trabalhou como conciliadora e mediadora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi advogada no escritório, e aí se eu falar o nome errado aqui, depois ela me corrigir, mas Schaufin, Goldberg, Weinboim e Fichter Advogados, e também foi assessora jurídica no Ministério Público lá do estado do Rio de Janeiro. E não acabou por aí o currículo dela, hein? Passou também por departamentos jurídicos de outros grandes nomes, como o Mercado Livre, Banco Itaú e Unibanco, e hoje ela ocupa o cargo de coordenadora jurídica do iFood. Então, lá onde ela atua, onde ela atua nos casos estratégicos, administrativos e judiciais da empresa, além de fazer análise de dados da carteira de processos e atender demais clientes e demandas internas. Seja muito bem-vinda, Júlia Pesce Zolini. Obrigada, Lu, pelo espaço arbitrário. Estou muito feliz de estar aqui. E bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo. Muito bom. Falei seu nome certo? Quase. É Júlia Peixe Zolini. Júlia Peixe Zolini. Peixe. Tipo peixe. Peixe mesmo. Peixe. Nome todo é difícil, né? Aí fica complicado, mas... Júlia Peixe Zolini. Só o Zolini eu falei certo, então, né? Mas tudo bem. Bom. Vamos lá. Então, eu vou chamar de Júlia, né? Eu chamo você de Júlia. Ai, meu Deus. Júlia, em 2021, o iFood foi premiado pela atuação no setor de delivery, pela inovação e pelo relacionamento com o consumidor. E, além disso, o iFood conquistou o primeiro prêmio Band News Marcas Mais Admiradas, que reconhece as empresas que mais se destacaram entre as 50 organizações e também conseguiu o prêmio Empresa Supercampeã do Reclame Aqui. Então, assim, qual foi a participação do setor jurídico para conseguir tamanha satisfação junto ao cliente e quais os diferenciais de vocês para alcançar esses feitos tão notáveis? Bom, primeiro é falar dos times da empresa inteira, especialmente o time de atendimento ao cliente. Nós temos um time muito bom para fazer esse trabalho e a gente está sempre muito preocupado com a experiência do cliente, do usuário. Então, a gente está sempre buscando, de fato, melhorar as nossas ferramentas, a gente sempre ouve os feedbacks, está buscando um constante desenvolvimento aqui para sempre entregar o melhor serviço. Então, a gente não para, né? Não é a mesma coisa que tinha no iFood, por exemplo, em 2012, 2013. Então, acho que só por isso a gente já consegue conquistar muitos prêmios e ser uma marca querida como nós somos. Bom, com relação ao jurídico, a gente tem uma postura similar. A gente não chama o contencioso de contencioso, a gente chama de resolução de conflitos. A gente busca resolver o conflito, seja ele qual for, e nos meios mais adequados. Então, a gente está sempre buscando entender o desvio da nossa carteira, entender quais são os problemas para a gente poder levar insumos para o time de negócios, entender o que a gente poderia melhorar em procedimentos, processos, tendo em vista o contexto da empresa também, para que a gente busque, de fato, a melhoria na experiência do usuário. E, além disso, a gente busca entender as demandas para pensar em outras formas de solução, não apenas a defesa no processo, mas a gente também tem política de acordo. O que a gente não tem como resolver por acordo, a gente busca o melhor contexto possível para levar no processo e a pessoa, de fato, entender o que está acontecendo. Então, acho que é por aí que a gente consegue ajudar. Achei interessante você falar que a ideia da área não é só fazer uma defesa no tribunal,
mas sim, vamos tentar resolver o problema antes e só em último caso, realmente, judicializar a lead, né? Uma dúvida que eu fiquei. Cupom, você que também entrega pra gente? Tô brincando. Agora uma dúvida real. Qual que é os tipos de processos, né? Não só processos, mas de problemas que mais chegam para você no dia a dia, de vocês resolverem? A gente tem uma infinidade, né? Mas, via de regra, é questão de consumidor mesmo, de dia a dia. A gente não consegue abrir tantas informações, mas a gente está sempre buscando entender, de fato, a causa raiz do problema. Então, quando chega um processo, a gente não está olhando só para aquela demanda em específico. A gente está tentando entender, o problema está em algum outro lugar? A gente consegue melhorar essa experiência de alguma outra forma? E até pela política de acordo, às vezes a pessoa não quer só o dinheiro, ela quer entender o que aconteceu. Às vezes ela pode querer um voucher, ela pode querer uma outra experiência. Então, a gente está sempre buscando entender essa parte inicial, né? O que originou aquele problema e como que a gente pode fazer com que o cliente volte a pedir no iFood, a gostar da plataforma, a ter uma experiência melhor. Eu não sei também até que ponto você pode abrir aí, que não der para falar, só, né, não falar, mas a gente vê muito na internet alguns problemas em relação a fraudes, não do iFood, mas pessoas que utilizam a plataforma de má fé para causar certas fraudes. Até o iFood, ele dá um aviso pra gente, cuidado com a questão do golpe da maquininha. Várias vezes que eu fui usar o iFood, tinha esse aviso, pra gente sempre priorizar pedir pelo cartão de crédito através da própria plataforma. Mas a minha dúvida é como que vocês lidam quando essas pessoas de má fé e aí pessoas, né, pode ser o restaurante, o entregador, pode ser o próprio cliente, enfim. Como você falou, o pessoal é muito rico para criar golpe aqui. Desculpa. Como que vocês lidam quando o problema não é de responsabilidade do iFood, então assim, não foi o iFood que errou, mas o cliente, né, a parte lesada está cobrando de vocês a resolução. Como que fica isso? Olha, eu acho que o exemplo da fraude maquininha é um bom exemplo. Não é uma situação que aconteça por uma falha do iFood, em nenhum momento. Infelizmente, os golpes, eles estão sempre sendo renovados. Os golpes que eu trabalhava, por exemplo, em outras empresas como o Itaú, eles se repetem em certa medida até hoje, só que eles sempre vão mudando alguma coisa para tentar burlar as ferramentas de segurança das empresas e o conhecimento geral do público. Então, assim, a gente tem um time que faz investigação, a gente tem várias áreas diferentes trabalhando para que o aplicativo seja sempre o mais seguro possível, a gente está em constante atualização. A gente tem um time muito forte de privacidade, que cuida muito dos dados pessoais das pessoas que estão no iFood, então até para deixar as pessoas mais tranquilas, os dados estão seguros. E se a gente não tem interface direta no problema, a gente busca mitigar, como o exemplo da fraude maquininha. Então, ainda que não seja algo que aconteça aqui, a gente não quer que aconteça com os nossos clientes por qualquer motivo que seja. Então, a gente coloca alerta no aplicativo, a gente faz campanha educativa, a gente tem o Comunidades iFood também, que é um blog para consumidores, que a gente consegue trazer as informações. Existe o blog de parceiros também, iFood para parceiros, iFood para entregadores. Então, a gente sempre está ali divulgando notícias, coisas relevantes, dando dicas de como usar melhor a plataforma, seja qual for o usuário. E, enfim, a gente está sempre buscando essa atualização e trazer a melhor experiência para o cliente. Então, também o feedback dos clientes é super relevante para a gente, fora todas as análises que a gente já faz internas, que aí realmente eu não posso abrir muita informação, até para uma questão de segurança, mas a gente tem bastante controle. Muito legal você trazer isso de que os nossos dados estão seguros, porque até mesmo grandes plataformas, há poucos anos atrás, teve aquela questão do vazamento da Meta, né? Vazou dados de todo mundo, porque todo mundo tem Facebook, eu já teve em algum momento da vida. Então, saber que o iFood está tomando conta disso, ainda mais ele que mexe com, né, com os nossos dados financeiros, que são muito sensíveis, né? É muito bom. Uma dúvida 100% minha agora, mais um pedido, né? Tem alguma coisa que você poderia falar pra gente de alguma
sei lá, algum cuidado a mais que você, né, estando aí dentro do iFood, nessa parte jurídica, a gente deve tomar ao fazer algum pedido na plataforma? Acho que a dica que eu posso dar e que eu dou para as pessoas que eu conheço é sempre estar atento ao que você está fazendo de pedido. Então, você sempre checar a sua sacola antes de finalizar a compra. Se tiver qualquer dúvida sobre qualquer dos itens do pedido ou qualquer das taxas cobradas, qualquer que seja a informação, a gente tem uma área de ajuda dentro do aplicativo. Então, você vai no seu perfil, tem uma parte de ajuda que você consegue entender o que está sendo cobrado, como está sendo cobrado, quais problemas podem ser evitados. Entender se você já fez esse pagamento online, lembrar que o iFood não faz cobranças adicionais, então se o pagamento for online, ele vai ser online, não vai ter cobrança adicional quando chegar o pedido para você. E a gente tem também várias informações disponíveis nos nossos sites sobre política de cancelamento, questão de entrega, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, muito provavelmente vai ter uma matéria no nosso site oficial trazendo esses insumos, e desconfiem de quem está trazendo informação de fora do iFood. Então, a gente tem as nossas redes oficiais, a gente tem o nosso site oficial e ali os links a gente tem certeza de que estão certos. O que vem de fora, a gente não consegue garantir se está ok ou não. E qualquer tipo de problema, não deixem de acionar os nossos canais de atendimento. Então, qualquer problema que você tenha com o pedido, existe uma forma muito prática de reportar esse problema dentro do aplicativo. E a gente está sempre à disposição também para poder apoiar em alguma outra medida, enfim. E não se preocupem, chat, Reclame Aqui, Gov, processos, todos são respondidos da melhor forma possível. Particularmente, nunca tive problema com iFood, não. 10 de 10, tá? 10 de 10. Agora, uma coisa interessante é que vocês, enquanto plataforma, vocês lidam tanto com nós, consumidores, que vou ali pedir a minha pizza de noite, quanto com o restaurante que está fazendo a pizza, que vai me entregar, quanto com o entregador que vai, né, trazer tudo. Então, são 3 públicos muito distintos, que podem causar problemas muito distintos e que demandam uma atenção muito distinta, imagino eu, né? E eu queria saber como que vocês, do jurídico, lidam com esses públicos diferenciados, se é fácil, se é difícil, e como que é resolvido, quais são os problemas principais desses públicos e como vocês resolvem eles? Bom, Vou parar um pouco porque tá uma moto. Deixa eu passar. Nossa, pareceu um carro de Fórmula 1. Desesperador. Voltando. Bom, dentro do ecossistema do iFood, realmente a gente faz uma intermediação de várias pontas, né? Então a gente precisa estar atento às necessidades e às dores de todas elas, e a gente tem times dentro da empresa voltados para esse atendimento e que se comunicam também, isso é importante saber. Quando chega o processo, a gente de fato tem processos desses 3 grupos, e a gente busca os insumos com os times responsáveis e a gente consegue coletar também insumos para levar para eles. Então, qualquer tipo de problema que se repita, que a gente esteja vendo que está tendo um desvio em algum lugar, a gente leva, reporta, faz um trabalho conjunto e consegue seguir. A gente recentemente fez um trabalho conjunto com os times de entregadores para a gente resolver um problema que a gente tinha visto e já estamos tendo resultado. As demandas, de novo, elas vão ser vários tipos diferentes, mas a gente está sempre atento para entender se há um problema dentro da plataforma que a gente consegue resolver de alguma maneira, se há uma falta de entendimento, talvez, dos nossos procedimentos, que a gente também possa mitigar, trazendo mais informação nos nossos canais oficiais, ou se de fato é uma questão que vai ter que ter um litígio efetivamente, mas a gente está sempre atento às informações, às dores, e todo mundo está conectado na empresa, visando de fato a melhor experiência do início ao fim. Sensacional, muito bom. E assim, a gente estava. Eu falei um pouco do seu currículo e ele é muito assim: pô, você é a prima que todo mundo inveja, né? Trabalhou no Itaú, trabalhou no iFood, trabalhou no Mercado Livre, mas ainda bem que eu não sou sua prima. Mas Minha eu queria. prima também é ótima, tá? O currículo dela é excelente. Mas assim, eu queria saber de você, que já passou por tantos, né? Tem uma trajetória profissional de sucesso e ainda tão nova, né? Que é isso, daqui a pouco então, você vai ser dono do Brasil. Quais que são as habilidades ideais para trabalhar em um time jurídico de grandes empresas, igual você passou na sua carreira? Porque
a gente na faculdade, a gente é muito ensinado a parte, não sei como foi para você, mas para mim, por exemplo, é muita parte teórica. Muito ali a parte material. Claro que tem a parte processual, mas é aquele básico. Olha, você vai ali, vai fazer isso, mas tá, mas como que a gente chega no Itaú? Como que a gente chega no Mercado Livre, no iFood? E como eu me mantenho aí? Como que é lidar, não trabalhar dentro do escritório e sim dentro de grandes empresas? Olha, a parte teórica é a base. A parte técnica que você vai ter trabalhando muito provavelmente em escritório, ela também é muito relevante. Só que para a empresa a gente precisa de alguns diferenciais. Não é todo mundo que tem o perfil de empresa, e cada empresa também vai ter o seu perfil, então tem lugares que eu trabalhei que são muito mais tradicionais, super segmentados, você tinha uma atuação muito específica ali. E tem outros que você tem muito mais autonomia, como por exemplo aqui no iFood. A gente tem uma mentalidade, uma cultura muito forte e diferente. Depois, quem tiver interesse também pode procurar um pouco mais sobre a cultura do iFood, que eu acho que é uma das melhores culturas de empresa que eu já passei. Mas aí o que você precisa ter, né? Você precisa estar antenado. No limite, você tem que entender de novas tecnologias. A gente tem em empresa suporte de escritório. Então, dificilmente vai ter uma empresa que o jurídico faça, de fato, todo o trabalho dos processos. Aqui a gente vai muito além disso. Dentro do iFood eu tenho contato com áreas que eu nunca imaginei que eu teria. E eu tenho discussões sobre temas que eu nunca imaginei que eu teria. Você precisa ter uma certa flexibilidade, você precisa entender formas de comunicação que não sejam só o juridiquês. Então não adianta chegar para os times e falar que você fez uma apelação e o acórdão foi isso e aquilo. Ninguém vai entender. Então tem que ter esse jogo de cintura para trabalhar a sua comunicação. E você tem que entender como que você vai ajudar o negócio. Então, entender de negócio é muito importante. Entender os impactos da sua carteira, da sua atuação, também é muito importante. Não só para o contencioso, resolução de conflitos, mas para todos os outros times, né? Quando você está falando de contratos, por exemplo, cara, uma cláusula pode ser incrível ou muito ruim para a empresa. Então, você precisa entender os impactos que aquilo vai te trazer, ter jogo de cintura para entender, às vezes, de novo no exemplo do contrato comercial, precisa de uma cláusula que não é tão boa assim. Como que a gente pode chegar no meio do caminho? Como que a gente pode proteger a empresa e ainda assim ter uma boa experiência para os clientes? E falando um pouco da minha área, que é o contencioso, você precisa entender de novas tecnologias. Hoje em dia, acho que está cada vez mais claro que a tecnologia está aí, é para ser usada. Hoje a gente tem inteligência artificial que 5 anos atrás era pouquíssimo falado, ou quase nada falado. Quando eu comecei a trabalhar efetivamente, eu comecei a buscar informações diferentes. Então, na época que eu estava para me formar, começou toda essa questão de resolução online de disputas. Então, eu busquei me atualizar nisso. Quando começou a discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu busquei entender sobre isso antes mesmo de ter, de fato, tudo publicado, tudo certo, como que seria. Eu estou sempre conversando com novas empresas para entender os tipos de tecnologia que eles podem oferecer. Tem várias empresas hoje em dia que prestam serviço para o meio jurídico e você nem imagina. Hoje a gente tem, inclusive, inteligência artificial para montar minuta. Então, ler iniciais e montar uma defesa com base nos documentos. Então, a infinidade de possibilidades é absurda e você precisa estar sempre atualizado. Então, assim, você já trabalhou com inteligência artificial? Você sabe como funciona? Você consegue fazer perguntas que te tragam as respostas que você precisa? Você usou jurimetria? Você sabe o que é jurimetria? Como que ela pode te ajudar no seu dia a dia? Como que você vai levar insumos para o seu time de negócios? Se você levar só o processo, ninguém vai entender o que está acontecendo. Você precisa de dashboard, você precisa de informações financeiras, você precisa entender de onde está vindo o impacto e o que vai ocasionar. Você precisa trazer dados para que as informações de fato sejam entendidas e que a gente tenha informação e dados suficientes para tomar decisões para o negócio. Então não vai ser só da nossa cabeça, só um achismo do jurídico, só tipo, essa cláusula não tá legal. Por que ela não tá legal? Por que a gente tem um problema aqui? Então, de fato, aprender a lidar com contingência, entender os impactos que um processo tem dentro de uma empresa, são muitos, e precisam de controles muito específicos. Então, você vai conversar com a auditoria, você vai conversar com compliance, você vai conversar com FP&A, contabilidade, vários times que quem trabalha em escritório não costuma ter muito esse contato no dia a dia.
Então, é de fato ter uma atualização constante em negócios, efetivamente, e acho que, especialmente aqui para o iFood, é ser indignado. A gente não se conforma com a informação que a gente recebe. A gente fica indignado com o que está acontecendo e a gente busca mudar. Então, acho que é isso. O jurídico de empresa é totalmente diferente do jurídico de escritório. Um não é melhor do que o outro, e são perfis profissionais totalmente diferentes. Mas se quem está ouvindo a gente quiser trabalhar em jurídico da empresa, eu sugiro começar a se atualizar mais, entender o funcionamento, entender de negócios e, enfim, ver como que o jurídico contribui para isso. É quase um a mais, né, que vocês fazem, porque assim, você tem a parte de trabalhar enquanto advogada, né, porque tem toda a bagagem jurídica que você tem que ter. Em alguns momentos você me corrige, mas em alguns momentos quando vocês judicializam, não sei se vocês também entram nessa parte processual, mas né, você está balançando, então sim. Então tem essa parte e ainda você tem que ser uma mulher de negócios. E por causa uma tradutora, porque você falou, eu tenho que traduzir a informação jurídica para os meus colegas e eu também tenho que entender de negócio. Não é só eu saber que, nossa, o acórdão, a minuta, a apelação, agravo de instrumento e blá, 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 blá. Então, e é interessante porque, voltando à base do direito, né, na faculdade, pelo menos quando eu formei, isso não era falado. A gente fica muito mais só no beabá jurídico ali, filosófico também, tudo mais. Então, para você, a dica, né, é realmente... Inclusive, aliás, é uma pergunta. Você acha que somente com a formação jurídica é fácil entrar no mercado de trabalho para atuar numa startup ou numa grande empresa no jurídico? Ou é importante fazer igual você fez ali, um MBA para entender mais essa parte de negócios? Eu acho que para você começar, talvez não seja tão complexo, mas se você quer evoluir na carreira, você precisa ter, de fato, esses conhecimentos, você precisa buscar eles. E tem que ser por conta própria, você não pode esperar que a empresa vai te fornecer tudo. Tem muitas empresas que, de fato, se importam com o desenvolvimento do profissional. O iFood é uma delas, a gente, de fato, leva a sério um PDI, a gente tem reuniões de feedback, a gente tem avaliações reais. Mas não é todo mundo que tem isso. Já trabalhei em muitas empresas que não tinham isso acontecendo. Então, você entrar no mercado como júnior, um analista, advogado júnior, você até consegue. Talvez seja até mais fácil você já buscar alguma experiência nesse meio. Eu, quando fui estagiária, você falou um pouco aí do meu currículo, eu trabalhei em tudo que eu podia trabalhar. Trabalhei em Defensoria Pública, TJ, Ministério Público, escritórios grandes, pequenos, enfim. Quando eu fui para a empresa, eu nunca tinha trabalhado, né? Quando eu fui para o Itaú, eu nunca tinha tido contato com a empresa. E foi uma oportunidade. Não foi só pela minha capacidade técnica, foi pela minha forma de comunicação, pelo que eu buscava na minha carreira, efetivamente, que eu queria para minha vida, e o meu perfil. Eu acho que advogado de empresa tem muito perfil de fato, estar buscando isso. Porque não é uma análise só do que você está fazendo, não é só o seu nicho de trabalho, você precisa ter algum interesse. Então, não precisa necessariamente começar já fazendo um MBA, uma pós-graduação, que quer que seja para entrar. Mas você precisa ter noção. Então, busca um livro, vê entrevistas. A gente tem vários CEOs, CFOs, enfim, várias pessoas de empresas super relevantes que dão palestras, tem podcast, tem TEDx também para ver. Enfim, tem várias coisas que você pode usar como forma de desenvolvimento profissional sem necessariamente estar investindo ali numa educação formal logo na largada. Até porque em começo de carreira você nem sabe se você quer de fato fazer aquilo que você está fazendo, né? Às vezes a gente está numa oportunidade. Então, explora, entenda o que faz sentido para você, veja o que você efetivamente gosta, invista o que for possível. Então, não precisa ter muito dinheiro para conseguir entrar. Eu não tinha esse dinheiro todo, eu não tinha toda essa capacidade técnica. Eu venho construindo ao longo dos anos, mas dá super certo, assim, é interesse, efetivamente. E hoje você acha mais legal ser uma advogada empresarial, né, trabalhando dentro de uma empresa, do que uma advogada de escritório? Ou então uma concurseira, porque também esse é o outro caminho que é disponibilizado para nós no jurídico. Esse de concurseira era uma pressão familiar. Eu tentei, quando eu estava no Ministério Público, eu estava estudando. Aí eu falei, gente, não é uma coisa que eu queira, não é para mim ficar sempre
com o mesmo tipo de demanda. Tem vários que são super legais, mas eu, de novo, acho que é perfil. Para mim, hoje, é muito melhor ser advogada corporativa. Eu efetivamente gosto. E vou falar pela experiência atual. Eu cuido muito da parte técnica também. Todas as minutas principais, elas saem daqui, no massificado, inclusive. A gente monta a política de acordo, a gente monta a política recursável, a gente monta a tese de defesa. Dos processos estratégicos, então, os escritórios que trabalham com a gente, assim, obrigada e desculpa, a gente é bem chato, a gente acompanha muito no detalhe. A gente faz a validação de todas as minutas, a gente discute tese processual. Só que é mais legal para mim porque eu não discuto só a tese, eu penso em como a tese vai impactar a empresa e os diversos times, e como que eu tenho que mesclar os dois, como que eu consigo ter uma boa tese que não impacte negativamente a empresa e outras áreas. Então, para mim, hoje é o melhor dos mundos. Vou fazer agora uma pergunta de entrevista de emprego. Como, pensando na sua carreira, né? Quais são as suas ambições, assim, pra Júlia de, sei lá, não vou falar 10, 15, 20 anos. Coisa bem lá pra frente. Olha, meu objetivo aqui é ser referência no direito como profissional completa. Eu gosto de poder transitar em várias áreas e eu amo ser líder. Eu adoro fazer gestão de pessoas, adoro. Acho que eu me encontrei nisso. Eu quero continuar evoluindo em empresa, eu quero poder estar no C-level das empresas discutindo com outros times, com outras pessoas e trazendo a minha bagagem para contribuir para o crescimento da empresa. Vamos levantar uma hashtag Júlia para C-level da iFood, gente. CLO, CLO. Falar aí com o Piccioni, ó, Piccioni. Ó. Presidente, ó. Ele, vou adicionar ele no LinkedIn e vou ficar lá mandando todo dia. Oi, bom dia. Já colocou a Júlia no seu radar? Oi, bom dia. Eu adoro o time, assim, a gente tem muita possibilidade dentro do iFood, sabe? E a gente é super valorizado. Eu me sinto muito valorizada e acho que um ponto relevante também é você ter pessoas boas com você. Eu tive líderes incríveis dentro da empresa, em outros lugares também, mas especialmente aqui no iFood, por a gente ter esse cuidado de desenvolvimento. Eu acho que sem essas lideranças eu não estaria onde estou. Eu agradeci ontem a eles, inclusive, e o time também, sabe? Você ter pessoas que você confia, que você consegue largar um pouco do dia a dia, largar um pouco do operacional e focar em outras frentes e poder desenvolver todo mundo. Então, eu amo o que eu faço, é isso. E você entrou no iFood como advogada, né? E aí você ganhou uma promoção e se tornou coordenadora. Hoje, o iFood tem um C-level jurídico? Temos, a gente tem várias equipes dentro do jurídico, então a gente tem Legal BPs, que vai ficar mais próximo do negócio, a gente tem time de contratos, time de privacidade, time de resolução de conflitos de vários temas diferentes, enfim, vários outros que provavelmente eu estou esquecendo, perdão, que eu esqueci, mas a gente tem vários heads, tem diretoria, e hoje a gente tem uma estrutura em que o Piccioni é vice-presidente, então o jurídico realmente tem um papel relevante na empresa. É bem setorizado, né? Achei isso interessante porque deixa a coisa mais especializada. E ainda assim a gente tem muita interface. A gente troca muito o tempo todo. Então eu tô sempre conversando com esses outros times que eu citei. Nada é feito sozinho. Legal. O moço da Fórmula 1 passando de novo. A gente conversou, você falou um pouquinho, né, sobre os métodos online de resolução de disputa. E você já trabalhou ali como conciliadora e mediadora. Eu queria saber de que forma a mediação, e até mesmo se vocês usam arbitragem aí, se já foi uma pauta, se não é, porque a gente sabe que em contratos consumeristas é mais complicado de utilizar a arbitragem por, enfim, N argumentos. Então, como que é essa relação do iFood com esses métodos alternativos? E se você já observou alguma vantagem ou desvantagem caso você tenha adotado eles em algum momento. A gente usa, e acho que todas as empresas que eu trabalhei usavam também. A método de resolução online de disputa é uma realidade,
e precisa se tornar cada vez mais comum. E o judiciário está com muito processo. E a gente gasta muito dinheiro com isso. A gente tem um acesso à justiça muito facilitado, que é bom por um lado, mas é ruim por outro também. Então, às vezes, a gente vê pessoa entrando com processo por causa de problema que poderia ser resolvido numa conversa. Às vezes é por causa de R$ 50, que tudo bem, vai fazer falta, mas talvez eu pudesse tentar um contato antes e ter resolvido de outra forma. Então, eu até hoje não tive nenhuma experiência que tenha sido negativa com os métodos de resolução online de disputa. Eu acho que eles vêm para agregar. Eu acho que eles precisam de mais espaço. Infelizmente, a gente ainda tem uma certa dificuldade em acessar, enfim, as pessoas terem conhecimento. Eu gostaria muito que a gente não fosse tão litigante assim, né, o Brasil como um todo. Acho que a gente conseguiria resolver as coisas de uma forma muito mais célere. Mas, enfim, tem várias plataformas hoje em dia. Ao meu ver, não precisa ser necessariamente uma plataforma, mas até o próprio GovBR, poxa, super legal, uma forma de você fazer uma reclamação e conseguir uma resolução administrativa sem abarrotar o judiciário com processo. Então, a gente tem vários aí, Reclame Aqui, Gov, plataformas que, de fato, entram em contato com os autores dos processos para tentar uma mediação antes. A gente usa, a gente entende que tem um ganho muito bom, seja para o relacionamento com o cliente. Quando tem processo em curso já, muitas vezes você recebe o contato de uma empresa para fazer a conciliação, a mediação, antes da empresa ter sido citada, o réu ter sido citado. Então, poxa, a sua experiência é excelente, você não teve gasto, porque muitas vezes é no JEC, você conseguiu resolver o problema sem ter que esperar meses. Para a empresa também é ótimo, é menos um processo, é menos custo envolvido no limite. Enfim, e a gente preserva o relacionamento com o cliente. Então, muitas vezes esse cliente vai falar, poxa, foi tão legal a resolução que eles deram para mim, vou dar mais uma chance. E aí dá mais uma chance e tem uma experiência legal. Então, ou se tomara que não, mas se acontecer uma experiência ruim, sabe, poxa, a empresa vai me ajudar, porque já me ajudaram antes, eu sei que isso funciona. Então, acho super importante. É importante também para a gente conseguir identificar a dor do cliente, que às vezes no processo a gente fala muito de dinheiro, mas às vezes o problema dele não é dinheiro. O problema dele é, sei lá, não conseguiu usar um cupom por algum motivo. Cara, dá um cupom para você vai usar, você vai ter uma boa experiência. Vamos resolver de alguma outra forma. Então, enfim, acho que é legal, acho que é um ganha-ganha. Para todos os lados é favorável e é importante a gente estimular isso até para o futuro do judiciário. Acho que é super relevante. E para você, você trouxe sobre nós sermos muito litigantes, e eu acho que nós somos uma sociedade. É um problema, eu vejo que é um problema social. Nós sermos litigantes, né? Aquela coisa, se você. Eu errei seu nome, eu te chamei de Júlia e não te chamei de Júlia. Quando acabar isso aqui, você vai fazer um processo, porque, sei lá, você vai inventar vários argumentos aí, porque é isso, porque você se sentiu mal. Mas para você, o que você acha que torna o brasileiro tão litigante assim? Olha, eu acho que a facilidade de acesso ao judiciário é boa e ruim ao mesmo tempo, porque não existe um estímulo direto ali a esses métodos de resolução administrativos. Eu não vou nem dizer online, porque existem formas que não necessariamente online, mas administrativos. Existe, enfim, é um pouco até difícil de falar, né? É relevante a gente ter esse tipo de tratamento, mas existe uma cultura aqui já enraizada de ajuizamento. Então, acho que é um trabalho que não depende só das empresas, não depende só do judiciário, é um trabalho que precisa ser conjunto. Acho que as empresas têm que estar cada vez mais próximas do judiciário, dos órgãos fiscalizatórios, enfim, das ferramentas que existem. E vai ser um trabalho de formiguinha, efetivamente. Então, vai ter muito processo, mas eu vou mandar para uma plataforma que vai tentar um acordo com você. Quando você vê que deu certo nessa plataforma, talvez se repense antes de entrar com o processo. Tem muito processo, mas o meu serviço de atendimento ao cliente está sendo desenvolvido. Eu tenho um chat, eu tenho um saque, eu tenho o que quer que seja que está funcionando. Muito mais fácil para a pessoa puxar o telefone, ou mandar um e-mail, ou entrar no chat e resolver. Então, acho que com o tempo essa mentalidade vai mudar, acho que já tem mudado, então a gente já vê como realidade alguns meios de acionamento, então acho que é por aí, mas é parte cultural, né? Enfim, vem de muito antes de eu querer ser advogada, então por aí.
isso é interessante porque eu tive a oportunidade de conversar há um tempo atrás com alguns desembargadores e eu conversei com a desembargadora Cláudia Maia, aqui do Tribunal de Minas, da 14ª Câmara Civil, e aí a gente estava conversando sobre algumas estratégias que ela, enquanto desembargadora, utiliza para tentar diminuir essa litigiosidade. Que seria. E aí talvez pode ser uma coisa interessante do judiciário como um todo fazer, que é, e eu acredito que alguns membros já fazem, que é você exigir que aquela pessoa, né, aquela parte lesada, procure outras formas de resolver o conflito antes de judicializar. Então, eu tive um problema com o iFood, mas você vai pegar e ver o processo, eu sequer mandei um e-mail. Eu sequer fui lá no Reclame Aqui e contei a história. Não mandei nem no chat, nada. Eu só tive um problema porque eu pedi alguma coisa, deu errado. E eu processei porque eu pensei assim, cara, eu vou. Beleza, nossa, R$3.000 aqui, né? Que eu vou ganhar em cima do iFood. Não tem essa cultura do enriquecimento através de processos que mancha, que atrapalha muito, né? Então, pode ser um movimento interessante das empresas com o judiciário de cada vez mais fomentar isso e ajudar quem realmente quer só resolver o problema, quer se sentir ali acolhido. Você falou, poxa, essa pessoa ela não quer dinheiro, ela só quer usar o cupom. E aí você dá 2 cupons para ela, minha filha, ela vai colocar, fazendo tatuagem do iFood, porque ela vai amar isso. E aí você corta a onda de quem não, só quer fazer away, só quer ganhar dinheiro, né? O que você acha disso? Eu acho muito importante, o judiciário tem um papel muito importante nisso. Ao mesmo tempo que a gente fornece meios da pessoa acessar a justiça de forma facilitada, o Brasil não é um país que tem poder aquisitivo super alto, a maior parte da população. Então é bom você ter um espaço em que a população consiga de fato acessar a justiça. Mas ao mesmo tempo você tem que estimular o outro lado, né? Que senão fica muito fácil, né? Vou entrar no JEC, não pago custas, não tenho sucumbência, vou viver ali e vou ganhar um dinheiro. Então é importante. E hoje em dia está ficando cada vez mais em voga aí, a advocacia predatória, que é um problema para muitas empresas e é um problema para o judiciário. Eu fui recentemente num evento sobre isso que tinha uma desembargadora também falando sobre os números, né, os gastos que se tem com processos, e quando a gente fala de advocacia predatória, a gente está falando com uma massificação dos processos. São minutos iguais, são informações idênticas, são pessoas que já conhecem as políticas das empresas e buscam um ganho financeiro. Existe empresa que compra crédito dos outros, enfim. É super complexo o problema. E você trazer a necessidade de uma tentativa administrativa dá uma ajuda. Você fazer audiência de conciliação ajuda também, inclusive para a advocacia predatória, que muitas vezes o autor nem está sabendo que está com aquele processo ajuizado. Quando você chama uma audiência, não tem autor, então desiste do processo. É super relevante, é muito bom ver pessoas do judiciário engajadas nisso. Eu já conversei com várias outras que têm essa visão também, então vai ser bom para todos os lados, inclusive para o consumidor, que vai ter o problema resolvido mais facilmente, menos dor de cabeça. Então, é isso. Com o tempo, trabalho de formiguinha, tenho certeza que vai mudar e a gente vai conseguir melhorar esses índices. Tomara. Porque tudo é um processo, né? A gente não muda uma cultura, a gente não cria um hábito da noite pro dia, né? Quem dera fosse assim, ia ser tudo tão mais fácil, mais ou menos. Há alguns meses atrás, você foi uma das advogadas indicadas ao prêmio Latin American Lawyer Woman na categoria In-House Counsel. In-House Counsel of the Year E-Commerce and Retail. Parabéns, primeiramente, né? E me conta como que esse reconhecimento contribuiu para o seu desenvolvimento profissional. Bom, primeiro, obrigada. O nome é todo para enrolar a língua, né? Mas tá bom, deu pra entender. Eu fiquei muito feliz com a indicação, especialmente porque eu estava com outras indicadas que são incríveis e têm, enfim, cargos excelentes, trajetórias profissionais muito boas, então eu fiquei realmente muito honrada. E eu acho que foi uma
validação de todo o meu esforço, que nos últimos tempos eu tenho tentado efetivamente desenvolver cada vez mais a minha visão de negócios, entender mais sobre a empresa, entender mais dos impactos do meu time, dos impactos do judiciário como um todo. Eu tenho tentado me mostrar mais também em outros lugares, participar de mais eventos, enfim. De fato, me desenvolver. Então, ter sido indicada, assim, jamais esperaria. Foi super legal, coroou ali todo o meu esforço e me dá mais garra para continuar. E é isso, assim, acho que para conseguir chegar lá, eu tive que ser mais do que uma boa advogada técnica. Eu tive que entender do negócio, entender dos impactos financeiros, das sutilezas da empresa. Sei que tá até um pouco repetitivo, né, falar isso, mas é que a realidade foi o meu último PDI. Foi o que eu desenvolvi com a minha liderança, a Cibele, que me ajudou muito também nessa frente. Então, enfim, super legal, super contente, muito feliz mesmo por esse reconhecimento. Arrasou, parabéns, de verdade. Bom, agora sim, chegamos ao final, mas antes eu quero te pedir a indicação de um livro, de um filme, de um desenho, de uma novela, de alguma coisa que você acha que vai ser legal, que você acha que é interessante compartilhar, que outras pessoas podem gostar. O que você tem pra gente hoje? Bom, falei muito de comunicação também, de construir relação, acho que isso é muito importante para você trabalhar no corporativo. Então, acho que um livro clássico que é Como Influenciar Amigos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale, esqueci o sobrenome dele agora, mas enfim. Digitando aí no Google ou pedindo para a inteligência artificial, você acha fácil. É um livro excelente que ajuda a ter uma base inicial. E depois a minha sugestão é, assim, tem várias palestras falando sobre como é trabalhar em empresa, o que se espera de um advogado. Acho que procurando por aí vai achar muito conteúdo interessante. Sugiro seguir pessoas que te inspirem. Então, onde você quer estar? Quem que você vai seguir para estar lá? Uma boa indicação é o Diego Barreto, é o nosso CEO, ele é excelente. O próprio Fabrício Bloise, que era o nosso CEO há pouco tempo, agora é CEO da Prozos, é uma conquista incrível. Uma pessoa, um brasileiro, baiano, e ir direto como CEO de uma empresa internacional. Então, assim, uma trajetória super legal. Busca se inspirar nessas pessoas. O Diego está o tempo todo indicando livros também, falando sobre cursos, trazendo palestras dele, cortes, então legal de ver. Enfim, busquem o conhecimento da forma que é mais fácil para vocês. Acho que esse livro é um bom começo. Esse livro é muito bom, eu li a versão digital dele, com a capa roxa. E quando a gente está começando, e aí eu acho interessante falar isso, porque eu acho que a parte mais difícil de quando você está da carreira é o início. Porque você não sabe nada, você não sabe por onde começar, o que fazer, com quem conversar, e dá um desespero, um pânico total. Então, eu gosto muito de pedir essas indicações de livros e perguntar para as pessoas que já estão, assim como você, já estão numa fase da carreira muito mais estabilizada, que já tem muito mais experiência, quais os caminhos vocês passaram para poder ajudar quem está começando, né? Então, esse livro é muito bom, ajuda muito nessa questão da comunicação. Hoje, se você não consegue se comunicar bem, mas você tem uma boa habilidade técnica em algo, você corre risco de ser ultrapassado, digamos, por uma pessoa que saiba menos que você, mas que se vende melhor, que sabe conversar melhor, que tem mais contatos do que você. Então, a verdade é o básico. É o básico. Então, assim, galera, eu sei que talvez na escola era difícil fazer amizade, porque você não era ali o popular. Eu estive nesse lugar, não gostava de ir pra frente da sala pra poder apresentar trabalho, mas a gente cresce, a gente tem que fazer as coisas. Hoje tá aí, tocando um podcast. Nossa, menina, a primeira vez aqui eu até suei, assim, ó, pingava suor. Mas fazer o que a gente tem que fazer, né? Eu tô lendo um livro sobre coragem recentemente, e eu vou fazer minha indicação hoje, é do Ryan alguma coisa. Ele fala muito sobre estoicismo, e ele fala sobre, o livro chama O Chamado da Coragem. E ele fala que a gente não consegue fazer nada grandioso sem passar por perrengue, basicamente. Então, e é isso que separa quem vai conseguir ter sucesso e quem não vai conseguir. É você encarar o medo e falar assim, tô com medo, mas eu vou fazer mesmo assim. Então, é isso, galera. Ficou até um papo meio coach agora no final, hein? Super coach agora no final, mas cara, é isso mesmo, é encarar
lembrar que às vezes a vulnerabilidade gera muita conexão, muita mesmo. Então pode ser vulnerável, pode pedir indicação para as pessoas que você se inspira dentro da sua empresa, seus líderes, né, seus chefes, enfim, seus pares. Às vezes você tem indicação de que vocês nem tá preparado, né? Eu tenho visto muita coisa sobre liderança, então eu canso de pedir indicação. Todo mundo que eu converso sobre isso, eu falo, cara, e aí, indicação de curso, indicação de livro, o que você recomenda? O que tem aí que você vê que tá novo? Vai gerando conexão, vai te ajudando a desenvolver outras coisas, mas para isso a comunicação é essencial. Então, leia primeiro o livro de comunicação, aprenda e aí toca o barco. E olha que interessante, essa até é uma estratégia muito, muito legal que você usa, porque você não pede algo para a pessoa no sentido de um favor. Você não vai pedindo para ela um emprego, uma vaga, uma oportunidade. Não, você está mostrando para ela interesse. E aí, só que eventualmente, quando surgir essa oportunidade, ela vai lembrar de você que teve o interesse de procurá-la para pedir ajuda de como melhorar, né? Então tá vendo, gente, pessoal, mais uma dica aí. A gente pode fazer, cara, a gente pode fazer um e-book de coach. Coach jurídico, que é isso? Nossa, a gente vai ficar muito gigante. Ai. Não, mas, Júlia, amei o nosso papo, de coração. Foi, assim, incrível. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. Tenho certeza que eles vão gostar. Se eles não gostarem, eu falo com você e você cancela Se eles não gostarem, coloca comentários positivos pra não ficar triste. Exatamente. Senão... Ou então a gente cancela a conta do iFood deles. A gente tá esperando 3 horas por uma pizza. Posso fazer isso. Vou ajudar a pessoa a ter uma experiência melhor. Vou dar dicas de experiência melhor. Muito obrigada, acho que eu só tenho a agradecer mesmo. E eu vou deixar esse espaço final para você se despedir, falar das suas redes sociais, porque você é uma pessoa que direto lá tá postando coisas interessantes no LinkedIn. Tá aí, pessoal, faça o LinkedIn, é importante também para vocês que estão começando. Um abraço a todos e até o próximo. Bom, Lu, obrigada, adorei também participar, adorei te conhecer, super legal o tema, enfim, poder falar, muito bom. Espero poder ajudar quem está ouvindo também. Quem quiser trocar ideia, marcar um cafezinho para a gente conversar, ter mais indicações, pode me chamar nas minhas redes sociais. Meu nome é todo difícil, mas eu acho que vai estar escrito meu nome em algum lugar no podcast, então fica mais fácil. Julia Peixe, o Instagram, me segue lá, e LinkedIn também, Julia Peixe Zolini, vai estar a informação toda lá. É isso, me chamem para um café, a gente conversa, troca uma ideia. Boa sorte a quem está aí buscando seu desenvolvimento e obrigada de novo pelo espaço, Lu e Arbitragem.